de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito. Nesta quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado da carta a Diogneto, do século II da nossa era cristã, e traz como título Os Cristãos no Mundo. Ouçamos atentamente esta palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana, como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer nos outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum com os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda a gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem com abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios enchem-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhes guerra, como a estrangeiros, e os pagãos os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo. Contudo, sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque Deus lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõe a seus prazeres. A
A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos constantemente mortificados veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo texto este da Carta de Ogneto, esse documento que é do início do cristianismo, do século II da nossa era cristã, e que dá um testemunho de como os cristãos vivem no mundo. Os cristãos não são aqueles que fogem no mundo. Os cristãos não são aqueles que vivem numa redoma, escondidos, separados. Não. Os cristãos estão misturados no mundo. Porém, são reconhecidos pela sua própria dignidade de cristãos, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes diante das diversas situações do mundo. Os cristãos não excluem ninguém, não se afastam de ninguém. Pelo contrário, o odor que carregam de Cristo é capaz de contagiar aqueles que próximo deles se achegam. O cristão não abandona o mundo para fazer a vontade de Deus, mas ali onde ele está, no meio do mundo, no meio das pessoas, dá testemunho para contagiar também aqueles que veem o seu comportamento, que ouvem as suas palavras, que percebem o Evangelho exalando de seus poros. É isso que somos chamados a ser hoje também. Estando no mundo, não ser do mundo, mas com os pés fixos na terra, o olhar fixo na eternidade, no céu. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora, colocando-nos em confiança nas mãos da nossa intercessora, que nos leva sempre a Jesus com nossos pedidos, preces e agradecimentos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quarta-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja tocada pela presença de Deus em sua vida, te impulsionando à alegria já neste mundo, aguardando a realização plena no céu. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os padres que sobem ao altar, os padres que partem em missão, os padres que sobem ao altar. Os padres